Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você esteja ouvindo essa leitura, eu te desejo um excelente dia. Pessoal, hoje nós vamos iniciar não, nós vamos ler o oitavo conto do livro 12 Contos Peregrinos do Gabriel Garcia Marques, que é 17 Ingleses Envenenados. Eu vou deixar para fazer meus comentários sobre a leitura lá no finalzinho, sobre o que eu estou achando do livro, para a gente já iniciar aqui, já engatar esse conto. Tá bom, pessoal? Então vamos começar aqui, 17 Ingleses Envenenados. A primeira coisa que a senhora Prudência Linera notou quando chegou ao porto de Nápoles foi que tinha o mesmo cheiro do porto de Riohacha. Não contou a ninguém, é claro, pois ninguém teria entendido naquele transatlântico senil, abarrotado de italianos de Buenos Aires, que voltava à pátria pela primeira vez depois da guerra. Mas, de todo modo, sentiu-se menos só, menos assustada e distante, aos 72 anos de sua idade e a 18 dias de mar ruim de sua gente e de sua casa. Desde o amanhecer, haviam visto as luzes de terra. Os passageiros levantaram-se mais cedo que sempre, vestidos com roupas novas e com o coração oprimido pela incerteza do desembarque. E assim, naquele último domingo a bordo, pareceu ser o único de verdade na viagem inteira. A senhora Prudência Linero foi uma das muito poucas que assistiram à missa. A diferença dos dias anteriores, em que andava pelo barco vestindo meio luto, havia posto para desembarcar uma túnica parda de algodão tosco, com um cordão de São Francisco na cintura e umas sandálias de couro cru que só por serem demasiado novas não pareciam de peregrino. Era um pagamento adiantado. Tinha prometido a Deus usar aquele hábito talar até a morte, se lhe concedesse a graça de viajar a Roma para ver Sumo Pontifício. Eita, gente. O Sumo Pontifício. E tudo resolveu aqui atrapalhar essa frase. Até a Síria aqui resolveu dar o ar da graça. Vamos voltar então um pouquinho, né? Era um pagamento adiantado. Tinha prometido a Deus usar aquele hábito talar até a morte, se lhe concedesse a graça de viajar a Roma para ver o Sumo Pontifício. Gente, ler essa palavra para mim rápido é muito estranho. Sumo Pontifício. Sumo Pontifício. E já considerava a graça concedida. Desculpa, tá, gente? Se às vezes eu não sei leitor, mas eu juro que eu vou melhorar. No final da missa, acendeu uma vela para o Espírito Santo pela coragem que lhe deu para suportar os temporais do Caribe, e rezou uma oração para cada um dos 9 filhos e dos 14 netos que naquele momento sonhavam com ela na noite de ventos de Riohacha. Quando subiu ao convés depois do café da manhã, a vida, a vida do barco havia mudado. Bagagens estavam amontoadas no salão de baile, no meio de tudo que é objeto para turistas comprados pelos italianos nos mercados de magia das Antilhas, e no balcão do bar havia um macaco de Pernambuco dentro de uma jaula de bordados de ferro. Era uma manhã radiante de princípios de agosto. Um domingo exemplar daqueles verões de depois da guerra, em que a luz se comportava como uma revelação de cada dia, e o barco enorme movia-se muito devagar, com o resfolegar dos doentes por um tanque diáfano. A beleza tenebrosa dos duques de Anjou mal começava a ser vislumbrada no horizonte, mas os passageiros inclinados na borda acreditavam reconhecer os lugares familiares e os mostravam sem vê-los ao certo, gritando de júbilo em dialetos meridionais, a senhora Prudência Linero, que havia feito tantos velhos amigos a bordo, que havia cuidado de crianças enquanto seus pais dançavam e até havia costurado o botão do dolmã do primeiro oficial, achou-os de repente alheios e indiferentes. O espírito social e o calor humano que lhe permitiram sobreviver às primeiras nostalgias no tupor do trópico haviam desaparecido. Os amores eternos de alto mar terminavam à vista do. A senhora Prudência Minero, que não conhecia a natureza volúvel dos italianos, pensou que o mal não estava no coração dos outros, e no seu, por ser ela a única que ia entre a multidão que regressava. Assim deve ser todas as viagens, pensou, padecendo pela primeira vez na vida dor aguda de ser forasteira, enquanto contemplava da borda os vestígios de tantos mundos extintos no fundo do mar. De repente,
Uma moça muito bela que estava ao seu lado assustou-a com um grito de horror. Mamma mia! Disse apontando o fundo. Olhem! Era um afogado. A senhora Prudência Linero viu flutuando de barriga para cima entre duas águas. E era um homem maduro e calvo com uma estranha prestância natural. Seus olhos abertos e alegres tinham a mesma cor do céu ao amanhecer. Vestia um traje de gala com colete de brocado, botinas de verniz e uma cadência viva na lapela. Na mão direita tinha um pacotinho cúbico embrulhado em papel de presente, e os dedos de ferro lívido estavam agarrados na fita do laço, que era a única coisa que encontrou onde se agarrar no instante de morrer. Pessoal, sabe uma coisa que eu estou gostando de alguns contos desse livro? É que o Gabo, ele não abre mão de desenvolver o personagem principal antes de contar a história central desse conto. A gente vê que essa senhora tá fazendo essa viagem, teve todo o contexto aí da vida dela, antes da gente entrar no que deve ser a história principal, que é esse envenenamento, né? Provavelmente. E eu acho isso muito interessante, porque isso é aproveitar. Desculpa, gente, gente. Aproveitar um pouco espaço de forma muito eficiente. Porque eu mesmo não conseguiria dar todo esse contexto aqui que ele deu dessa senhora em tão poucas páginas, né? Mas vamos lá. Deve ter caído de um casamento, disse um oficial do bar. Acontece muito no verão nessas águas. Foi uma visão instantânea, porque estavam, então, entrando na baía e outros motivos menos lúgubres distraíram a atenção dos passageiros. Mas a senhora Prudência Lineiro continuou pensando no afogado, no coitadinho do afogado, cuja casaca ondulava na cicatriz que o barco abria na água. Assim que entrou na baía, um rebocador decrépito saiu ao encontro do barco e levou-o pelo cabresto através dos escombros de numerosas naus militares destruídas durante a guerra. A água ia se transformando em óleo à medida que o barco abria caminho através dos escombros enferrujados, e o calor se fez ainda mais cruel que o da Rioacha, às 2 da tarde. Do outro lado do desfiladeiro, radiante ao sol das 11, apareceu de repente a cidade completa de palácios quiméricos e velhos barracos coloridos amontoados nas colinas. Do fundo removido, levantou-se então um cheiro insuportável que a senhora Prudência Linero reconheceu como o bafo de caranguejos podres do quintal da sua casa. Enquanto a manobra durou, os passageiros reconheciam. Peraí, gente. Enquanto a manobra durou, os passageiros reconheciam seus parentes com gestos de júbilo no tumulto do cais. Na maioria eram matronas de peitarias estofadas, sufocadas dentro dos trajes de luto, com os meninos mais belos e numerosos da terra, e maridos pequenos e diligentes, do gênero imortal, dos que leem o jornal depois de suas esposas e se vestem de escrivãos formais apesar do calor. No meio daquela algaravia de mercado, vou voltar, gente. Tem que lembrar de voltar, não apenas corrigir a palavra, né? Porque isso pode atrapalhar você. No meio daquela algaravia de mercado, um homem muito velho, de aspecto inconsolável, com um sobretudo de mendigo, tirava as duas mãos dos bolsos e com elas punhados e punhados de pintinhos. Num instante encheram o cais, piando enlouquecido por todos os cantos. Só por serem animais de magia, havia muitos que continuavam correndo vivos depois de serem pisados pela multidão alheia ao prodígio. O mago havia posto seu chapéu de boca para cima no chão, mas ninguém lhe atirou nenhuma moeda caridosa. Fascinada pelo espetáculo de maravilha que parecia executado em sua honra, pois só ela agradecia, a senhora Prudência Linero não percebeu o momento em que estenderam a passarela e uma avalanche humana invadiu o barco, com os uivos e o ímpeto de uma abordagem de bucaneiros. Atordoada pelo júbilo e pelo bafo de cebolas rançosas de tantas famílias no verão, sacudida pelas quadrilhas dos carregadores que disputavam a bagagem na porrada, sentiu-se ameaçada pela mesma morte sem glória dos pintinhos no cais. Então, sentou-se sobre seu baú de madeira sem esquinas de latão pintado e permaneceu impávida, rezando um círculo vicioso de orações contra as tentações e perigos em terras de infiéis. Assim, foi encontrada pelo primeiro oficial quando passou o cataclismo e não ficou mais ninguém além dela no salão desmantelado. Ninguém pode ficar aqui a essa hora,
disse o oficial com certa amabilidade. Posso ajudar em alguma coisa? Tenho que esperar o cônsul, disse ela. Era verdade. 2 dias antes de zarpar, seu filho mais velho havia mandado um telegrama ao cônsul em Nápoles, que era seu amigo, para rogar que a esperasse no porto e a ajudasse no que fosse necessário para continuar até Roma. Deram o nome do navio e a hora da chegada, e indicou, além disso, que podia reconhecê-la pelo hábito de São Francisco que ela vestiria para desembarcar. Ela mostrou-se tão dura em suas leis que o primeiro oficial permitiu que esperasse um pouco mais, apesar de ser a hora em que a tripulação almoçava e ter imposto as cadeiras sobre as mesas e lavado com véis a golpes de balde. Tiveram várias vezes de mover o baú para não molhá-lo, mas ela mudava de lugar sem mexer um músculo, sem interromper suas orações, até que foi tirada das salas de recreio e terminou sentada em pleno sol entre os botes de salvamento. Ali, o primeiro oficial tornou a encontrá-la, pouco antes das 2 da tarde, afogando-se em suor dentro de seu escafandro de penitente e rezando um rosário sem esperanças, porque estava aterrorizada e triste e suportava as duras penas de ânsia de chorar. É inútil continuar rezando, disse o oficial, sem a amabilidade da primeira vez. Até Deus sai de férias em agosto. Explicou-lhe que meia Itália estava na praia naquela época, sobretudo aos domingos. Era provável que o cônsul não estivesse de férias, pela índole de seu cargo, mas com certeza não abriria o escritório até segunda-feira. A única coisa razoável era ir a um hotel, descansar aquela noite em paz e no dia seguinte telefonar ao consulado, cujo número com certeza estaria na lista. Assim, a senhora Prudência Linero teve que se conformar com esse argumento e o oficial ajudou com a imigração e a alfândega e o câmbio. Colocou-a dentro de um táxi com a indicação precária de que a levasse a um hotel decente. O táxi, decrépito com rasgos de carro fúnebre, avançava aos saltos por ruas desertas. A senhora Prudência Linero pensou por um instante que o condutor e ela eram os únicos seres vivos numa cidade de fantasmas despendurados em fios no meio da rua. Mas também pensou que um homem que falava tanto e com tamanha paixão não podia ter tempo de fazer mal a uma pobre mulher solitária que havia desafiado os riscos do oceano para ver o par. Ao final do labirinto de ruas, tornava-se a ver o mar. O táxi continuou dando saltos ao longo de uma praia ardente e solitária onde havia hotéis pequenos de cores intensas. Mas não parou em nenhum deles. Foi direto ao menos vistoso, situado em um jardim público com grandes palmeiras e bancos verdes. O chofer pôs o baú na calçada assombreada e, ante a incerteza da senhora Prudência Linero, garantiu que aquele era o hotel mais decente de Nápoles. Um carregador formoso e amável jogou o baú no ombro e se encarregou dela. Conduziu-a até o elevador de redes metálicas improvisado no vão da escada e começou a cantar uma área de Puccini a todo vapor e com uma determinação alarmante. Era um vetusto, era um vetusto edifício de 9 andares restaurados, em cada um dos quais havia um hotel diferente. A senhora Prudência Linero sentiu-se de repente em um instante alucinada, metida num galinheiro que subia muito devagar pelo centro de uma escadaria de mármores estentórios. Estentórios. Essa palavra é diferente. Estentórios. E surpreendia as pessoas de dentro de suas casas com suas dúvidas mais íntimas, com suas cuecas fluidas e seus arrotos ácidos. No terceiro andar, o elevador parou com um sobressalto, e então o carregador deixou de cantar, abriu a porta de losangos dobráveis e indicou à senhora Prudência Linero com uma reverência galante que estava em casa. Ela viu um adolescente lânguido atrás de um balcão de madeira com incrustações de vidros coloridos no vestíbulo e plantas de sombra com vasos de copo. Gostou dele de saída, porque tinha os mesmos cachos de serafins de seu neto caçula. Gostou do nome do hotel, com letras gravadas numa placa de bronze. Gostou do cheiro de ácido fênico. Gostou das samambaias penduradas, do silêncio, das flores de lis de ouro no papel de parede. Depois deu um passo fora do elevador e seu coração se encolheu. Um grupo de turistas ingleses de calças curtas e sandálias de praia cochilava numa longa fila de poltronas de espera. Eram 17. Estavam sentados em ordem simétrica, como se fosse um só repetido muitas vezes numa galeria de espelhos. A senhora Prudência Linero viu-os sem distingui-los,
com um único golpe de vista, e a única coisa que a impressionou foi a longa fileira de joelhos rosados. Pareciam leitões pendurados nos ganchos de um açougue. Não deu mais nenhum passo em direção à recepção. Retrocedeu assustada e entrou no elevador de novo. Vamos a outro andar, disse. Este é o único que tem refeitório, senhora. Gente, ele falou senhora, sabe? Não falou senhora do jeito português, né? Disse o carregador. Não importa, disse ela. O carregador fez um gesto conformado, fechou o elevador e cantou o pedaço que faltava da canção até o hotel do quinto andar. Ali tudo parecia menos formal, e a dona era uma matrona primaveral que falava um castelhano fácil. E ninguém fazia a cesta nas poltronas de vestir. Não havia refeitório, e é verdade. Mas o hotel tinha um acordo com uma pensão vizinha para que servisse seus hóspedes por um preço especial. Gente, já fiquei em um hotel que tinha isso. Ele não tinha refeitório, e aí tinha uma pensão que você ia lá e o desconto era muito bom. Foi em São Paulo isso, nossa, eu gostava muito. Vamos lá. De maneira que a senhora Prudência Linero decidiu que sim, ficaria por uma noite. Tão convencida pela eloquência e a simpatia da dona, como pelo alívio de que não soubesse nenhum inglês de joelhos rosados, que não houvesse nenhum inglês de joelhos rosados, dormindo no vestíbulo. Peraí, gente, rapidinho. O dormitório tinha as persianas fechadas às 2 da tarde, e a penumbra conservava a frescura e o silêncio de uma floresta recodida. E era bom para chorar. Nem, nem bem ficou sozinha. A senhora Prudência Linero passou os 2 ferrolhos e urinou pela primeira vez desde a manhã, com um desaguar tão tênue e difícil que permitiu-lhe recobrar sua identidade perdida durante a viagem. Depois tirou as sandálias e o cordão do hábito e estendeu-se do lado do coração sobre a cama de casal demasiado larga e demasiado solitária para ela só, e soltou outro manancial de suas lágrimas atrasadas. Não apenas era a primeira vez que saía de Rioacha, mas também uma das poucas em que saiu de sua casa depois que seus filhos casaram e foram embora. E ela ficou sozinha com 2 índias descalças cuidando sem alba de seu marido. Consumiu metade da vida no dormitório diante dos escombros do único homem que havia amado. E que permaneceu no letargo durante quase 30 anos, estendido na cama de seus amores juvenis sobre um colchão de couro de bode. No outubro anterior, o enfermo abriu os olhos numa rajada súbita de lucidez, reconheceu sua agente e pediu que chamasse um fotógrafo. Levaram um velho do parque com um enorme aparelho de fole e manta negra, e o prato de magnésio para as fotos domésticas. Gente, eu sou fotógrafo, né? Aí ela falou que esse fotógrafo que ela descreveu era aqueles bem antigos mesmo, que ele entrava tipo, na caixinha assim, a máquina era enorme para tirar foto. Eu já até interpretei um fotógrafo assim no teatro. É, mas enfim, para você ver como foi antigo, né? Essa parte aqui. O próprio doente dirigiu as palavras. Uma para a prudência, pelo amor e pela felicidade que me deu em vida. Disse. Fizeram uma foto com a primeira explosão do magnésio. Agora mais 2 para as minhas filhas adoradas, Prudencita e Natália, disse. Foram feitas outras 2 para os meus filhos homens, exemplo da família por seu carinho e seu bom senso. E foi assim até que acabou o seu papel e o fotógrafo teve que ir em casa se reabastecer. Às 4 da tarde, quando já não se podia mais respirar no quarto pela fumaça do magnésio e o tumulto dos parentes, amigos e conhecidos que acudiram a receber suas cópias do retrato, o inválido começou a se desvanecer na cama e foi se despedindo de todos com adeuses de mão, mesmo como que apagando-se do mundo na balaustrada de um barco. Nossa, gente, falam muito sobre isso, né? Sobre aquela recuperação meio que da despedida. Vamos lá. Sua morte não foi para a viúva o alívio que todos esperavam. Ao contrário, ficou tão aflita que seus filhos se reuniram para perguntar como poderiam consolá-la. E ela respondeu que não queria nada além de ir a Roma e conhecer o Papa. Vou sozinha e com o hábito de São Francisco, advertiu. É uma promessa. Tudo de grato que lhe restou daqueles anos de vigília foi o prazer de chorar. No barco, enquanto teve que compartilhar o camarote com 2 irmãs Clarissas que ficaram em Marselha, demorava no banheiro
para chorar sem ser vista, de maneira que o quarto de hotel de Nápoles foi o único lugar propício que havia encontrado para chorar à solta desde que saiu de Rioacha. E teria chorado até o dia seguinte, quando sairia o trem para Roma, se não fosse a dona ter batido na porta às 7 para avisá-la que, se não chegasse a tempo na pensão, ficaria sem comer. O empregado do hotel a acompanhou. Uma brisa fresca tinha começado a soprar vinda do mar, e ainda havia alguns banhistas na praia debaixo do sol pálido das 7. A senhora Prudência Linero seguiu o empregado pelo despenhadeiro de ruas empinadas e estreitas que mal começavam a despertar da sesta de domingo, e encontrou-se, de repente, debaixo de uma pérgola sombria, onde havia mesas com toalhas de quadrinhos vermelhos e frascos de conservas improvisados como vaso com flores de papel. Os únicos comensais naquela hora madrugadora eram os próprios empregados e um padre muito pobre que comia cebolas com pão num canto afastado. Ao entrar, ela sentiu o olhar de todos por causa do hábito pardo, mas não se alterou, pois estava consciente de que o ridículo fazia parte da penitência. Gente, deixa eu só pesquisar uma coisa aqui. Eu acho que esse hábito é aquela roupa de padre bem antigo. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu tô pesquisando aqui, tá, gente? Ah, é tipo isso mesmo. É tipo isso. É, aquela roupa de padre bem antiga. Eu ainda não tinha ligado o nome à roupa. Vamos lá. A moça que servia, porém, suscitou nela uma pitada de piedade, porque era loura e bela e falava como se cantasse. E ela pensou que deveria estar muito mal na Itália depois da guerra para que uma moça como aquela tivesse de servir mesas numa pensão. Mas sentiu-se bem no ambiente de flores de pérola e o aroma de louro no guisado da cozinha. Desculpa, gente, vendo vocês, vou voltar aqui. E ela pensou que deveria estar muito mal na Itália depois da guerra para que uma moça como aquela tivesse de servir mesas numa pensão. Mas sentiu-se bem no ambiente de flores de pérola e o aroma de louro no guisado da cozinha despertou nela a fome adiada pela confusão do dia. Pela primeira vez em muito tempo não tinha vontade de chorar. No entanto, não conseguia comer com prazer. Em parte porque lhe custou trabalho entender-se com a moça que servia, a loura, apesar de ser simpática e paciente. E em parte porque a única carne que havia para comer era de passarinhos cantores como os que criavam em gaiolas nas casas de Riacho. Padre que comia no canto, que acabou servindo de intérprete, tentou fazê-la entender que as emergências da guerra não haviam terminado na Europa e que aquilo devia ser apreciado como um milagre, que pelo menos houvesse passarinhos para comer. Mas ela recusou. Para mim, disse, seria como comer um filho. E assim teve que se conformar com uma sopa de macarrão, prato de abobrinhas fervidas com umas tiras de toucinho rançoso e um pedaço de pão que parecia de mármore. Gente, deixa eu ler de novo para vocês verem que eu tento entender. E assim teve que se conformar com uma sopa de macarrão, prato de abobrinhas fervidas com umas tiras de um toucinho rançoso e um pedaço de pão que parecia de mármore. Quando comia, o padre se aproximou para suplicar-lhe pela caridade que o convidasse para tomar uma xícara de café e sentou-se. Era Lu, eita, gente, é difícil. Era iugoslavo, mas havia sido missionário na Bolívia e falava um castelhano difícil e expressivo. A senhora Prudência Linero achou um homem ordinário e sem o menor vestígio de indulgência, e observou que tinha mãos indignas com unhas rachadas e sujas, e um hálito de cebolas tão persistente que mais parecia um atributo do caráter. Mas enfim estava a serviço de Deus, e era um prazer novo encontrar alguém com quem se entender estando tão longe de casa. Começaram devagar, alheio ao denso rumor de estábulo que os ia cercando à medida que os clientes ocupavam as outras mesas. A senhora Prudência Linero tinha um julgamento terminante sobre a Itália. Não gostava. E não porque os homens fossem um pouco abusivos, o que já era muito, nem porque comessem os pássaros, o que já era demasiado, mas pelo mau hábito de deixar os afogados à deriva. Padre, que além do café havia pedido por conta dela um cálice de grapa, tentou fazer com que ela visse a inconsistência de seu julgamento.
pois durante a guerra havia sido estabelecido um serviço muito eficaz para resgatar, identificar e sepultar em terras sagradas numerosos afogados que amanheciam flutuando na Baía de Nápoles. Há séculos, concluiu o padre, os italianos tomaram consciência de que não existe mais do que uma vida e tratam de vivê-la da melhor maneira. Isso os tornou calculadores e volúveis, mas curou-os da crueldade. Nem pararam o barco, disse ela. O que fazem é avisar por rádio as autoridades do porto, disse o padre. A esta hora já devem tê-lo recolhido e enterrado em nome de Deus. A discussão mudou o humor de ambos. A senhora Brasileiro havia acabado de comer e só então percebeu que todas as mesas estavam ocupadas. Nas mais próximas, comendo em silêncio. Havia turistas quase despidos, e entre eles alguns casais de namorados que se beijavam em vez de comer. Nas mesas do fundo, perto do balcão, estavam as pessoas do bairro jogando dados e bebendo um vinho sem cor. A senhora Pecorino compreendeu que tinha uma só razão para permanecer naquele país indesejável. "O senhor acha que é muito difícil ver o Papa?" perguntou. O padre respondeu que não havia nada mais fácil no verão. O Papa estava de férias em Castel Gandolfo e nas tardes de quarta-feira recebia em audiência pública peregrinos do mundo inteiro. A entrada era muito barata, 20 liras. "E quanto ele cobra para confessar a gente?" perguntou. "O santo padre não confessa ninguém", disse o padre, um pouco escandalizado. "A não ser os reis, claro." "Não vejo, não vejo por que ele haverá de negar esse favor a uma pobre mulher que vem de tão longe", disse ela. "Até alguns reis que eram reis morreram esperando", disse o padre. "Mas diga, deve ser um pecado tremendo para que a senhora tenha feito sozinha tamanha viagem só para confessá-lo ao santo padre." A senhora Prudência Linero pensou um instante, e o padre a viu sorrir pela primeira vez. "Ave Maria Puríssima", disse. "Só de ver o Papa já chega." E acrescentou com um suspiro que pareceu sair-lhe da alma. "Foi o sonho da minha vida." Na verdade, continuava assustada e triste, e a única coisa que queria para ir embora imediatamente, não só daquele lugar, mas da Itália. O padre deve ter pensado que aquela alucinada não dava mais. Desejou-lhe boa sorte e foi para outra mesa pedir por caridade que lhe pagasse um café. Quando saiu da pensão, a senhora Prudência Linero encontrou a cidade mudada. Foi surpreendida pela luz do sol às 9 da noite. Às 9? Gente, tá certo isso? Foi surpreendida pela luz do sol às 9 da noite e assustou-se com a multidão estridente que havia invadido as ruas com o alívio da brisa nova. Não era possível viver com os petardos de tanta vespas enlouquecidas. Eram conduzidas por homens sem camisa que levavam nas garupas belas mulheres abraçadas às suas cinturas e abriam caminho aos saltos, serpenteando através dos leitões pendurados e das mesas de melancia. O ambiente era de festa, mas a senhora Prudence achou de catástrofe. Encontrou-se, de repente, numa rua intempestiva com mulheres taciturnas sentadas à porta de suas casas iguais e cujas luzes vermelhas intermitentes lhe causaram um estremecimento de pavor. Um homem bem vestido, com um anel de ouro maciço e um diamante na gravata, perseguiu-a por vários quarteirões, dizendo-lhe algo em italiano e depois em inglês e francês. Como não teve resposta, mostrou-lhe um cartão postal de um pacote que tirou do bolso e ela só precisou de um golpe de vista para sentir que estava atravessando o inferno. Fugiu apavorada e no final da rua tornou-se a encontrar um mar crepuscular, com o mesmo barco de marisco podres do porto de Rio Hacha. E o coração tornou a ficar em seu lugar. Reconheceu os hotéis coloridos na frente da praia deserta, os táxis funerários, o diamante da primeira estrela do céu imenso. Ao fundo da baía, solitário no cais, reconhecia o barco na qual havia chegado, enorme e com os convéses iluminados, e percebeu que já não tinha nada a ver com sua vida. Ali virou à esquerda, mas não pôde seguir, porque havia uma multidão de curiosos mantidos à distância por uma patrulha de carabineiros. Desculpa, gente. Pronunciei 2 vezes a palavra errada. É carabineiros. Mineiros, isso. Uma fila de ambulâncias esperava com as portas abertas na frente do edifício de seu hotel. Empinada por cima do ombro dos curiosos, a senhora Prudência Linero voltou a ver então os turistas ingleses. Estavam sendo retirados em macas, um a um. Estavam todos imóveis e dignos, e continuavam parecendo um só, várias vezes repetidos com a roupa formal que haviam vestido para o jantar. Alças de flanela, gravata de listras diagonais e a jaqueta escura com o do Trinity College
bordado no bolso do peito. Os vizinhos nas varandas, os curiosos bloqueados na rua, iam contando em coro, como num estádio, à medida que eram retirados. Eram 17. Nossa, gente, tô lendo 17, vi essa palavra, olhei para a tela do computador e a gravação está em 17 minutos. Essa é a gravação, tá? Não é a gravação total. É a gravação de agora, está em 17, coincidência. Foram metidos em ambulâncias de dois em dois e levados com estrondo de sirenes de guerra. Aturdida por tantos estupores, a senhora Prudência Linério subiu no elevador abarrotado pelos clientes dos outros hotéis que falavam idiomas eméticos. Foram ficando em todos os andares, exceto no terceiro, que estavam aberto e iluminado. Mas ninguém estava na recepção ou nas poltronas do vestíbulo, onde haviam visto os joelhos rosados dos 17 ingleses adormecidos. A dona do quinto andar comentava o desastre numa excitação sem controle. Estão todos mortos, disse a senhora Prudência Linero em castelhano. Envenenaram-se com a sopa de ostras do jantar. Ostras em agosto, imagine. Entregou-lhe a chave do quarto, sem prestar-lhe mais atenção. Enquanto dizia aos outros clientes em seu dialeto: Como aqui não tem refeitório, quem se deita para dormir amanhece vivo. Outra vez, com um nó de lágrimas na garganta, a senhora Prudência Linero passou os ferrolhos do quarto. Depois, rodou contra a porta, a mesinha de escrever e a poltrona. Depois, por último, o baú como uma barricada insuperável contra o horror daquele país onde aconteciam tantas coisas ao mesmo tempo. Depois, vestiu a camisola de viúva, estendeu-se de barriga para cima na cama e rezou 17 rosários pelo eterno descanso das almas dos 17 ingleses envenenados. Conto de abril de 1980. Finalizamos mais um conto, pessoal. Estamos aí na nossa reta final. Galera, eu disse que ia deixar para comentar depois, já vou aproveitar. Esse conto aqui eu gostei bastante, achei um dos mais profundos, né? Os que mais tem assuntos assim, de uma só vez, né? Fala sobre a terceira idade, sobre família, sobre luto, sobre fé, né? Eu achei bem interessante. Achei que o Galo estava muito inspirado quando escreveu esse conto. Mesmo não tendo uma resolução tão clara, né? Porque a gente não sabe se ela vai conseguir ver o Papa, como foi o encontro dela com o Papa. Isso eu gostaria muito de ter lido, né? Mas enfim. Pessoal, estou gostando muito desse livro. Eu ia falar, né? Eu acho que ele é uma experiência de altos e baixos muito boa. Quando eu digo altos e baixos é porque eu acho que eu já até falei isso em outra gravação, né? Cada conto você sente algo diferente, sabe? Alguns é muito engraçado, alguns são dramáticos, alguns são dramáticos e engraçados. Eu tô gostando. Alguns tem até um suspense, né? Aquele lá do fantasma lá, tinha até um suspense. Mas enfim, tô gostando muito dessa leitura, espero que vocês estejam gostando. Já vou postar ela e pretendo terminar esse livro até no máximo quinta-feira. Quarta, quinta-feira eu quero estar terminando ele, para começar a ler o livro que eu tô um dos livros que eu mais estava ansioso para ler esse ano, e aí vou compartilhar essa leitura aqui com vocês. Bom, pessoal, é isso. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima leitura.